A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, eu sou o irmão Josias e esse é o nosso canal. E nós estamos aqui retornando, gravar os nossos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Este projeto surgiu na época em que os trabalhos estavam mais online, as escolas dominical, por conta da pandemia. Fiquemos aí alguns trimestres sem gravar, mas estamos retornando. Estamos diante de uma lição muito importante e nós queremos trazer alguns detalhes, umas novidades para você que é professor da escola dominical e quiser aplicar no seu ensino de domingo, na sala de aula, fique muito à vontade. Nós estamos diante de uma lição que tem o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo. Nós sabemos que a Igreja do Senhor ele está sofrendo inúmeros ataques, mas nós temos um Deus que sempre nos alerta, nos ajuda e nos dá força. Domingo nós estudaremos a lição de número 2, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Um assunto riquíssimo. Pena que às vezes o nosso tempo é limitado, mas nós temos um assunto riquíssimo para tratarmos na sala de aula com os alunos da Escola Bíblica Dominical sobre a graça de Deus e essa banalização que ocorre, essa graça barata que tem sido divulgada, ministrada e pregada. Nossa lição divide em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como tema compreendendo a graça. Então, o professor ele vai trazer essa introdução sobre a graça de Deus, o surgimento, o início dessa graça, como foi que se deu início a esta graça e a quem pertence essa graça, o autor dessa graça. O autor é Deus. É Ele que é o autor da graça. E esta graça, ela significa aí favor imerecido. Significa que nós, homens, não temos méritos próprios para merecer esta graça. E a doutrina da graça de Deus é uma doutrina esplêndida, maravilhosa. E aí, o professor, nesse primeiro ponto, ele vai explorar a graça de Deus, essa graça que Deus estendeu a todos os homens e mostrar que essa graça partiu de Deus, a iniciativa de prover a graça, de manifestar a graça e de executar a graça, ela é totalmente de Deus. E esta graça, como já falei, é um favor imerecido. Nossos atos de justiça não são suficientes para alcançar esta graça, comprar esta graça. No segundo tópico, meus amados irmãos, nós vamos falar sobre a graça no contexto bíblico, como ela surgiu, o início dela. E esse início vai se dar no início da queda. Deus cria o homem, depois a mulher, coloca no jardim do Éden. Deus cria o homem dotado de livre-arbítrio. É importante que seja enfatizado dentro da sala de aula que o homem ele tem esse livre-arbítrio. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um grupo de pessoas que creem que o homem não é dotado de livre-arbítrio, né? Eles chamam de livre agência e outros termos, mas o homem foi dotado de livre-arbítrio. E Deus coloca ele no jardim do Éden e ele voluntariamente, sem ser obrigado, acaba pecando, caindo, desobedecendo a Deus. E quando ele desobedece a Deus, vai entrar aí o duplo amor de Deus. A lição vai falar que vai entrar aqui a justiça, o amor de Deus pela sua justiça e o amor de Deus pelo pecador. Então, quando o homem peca, automaticamente é ativado, ou seja, é manifestado a justiça de Deus. O pecado do homem
vai precisar de uma punição, né? Porque Deus é justo, ele não é injusto, a injustiça não faz parte do caráter divino de Deus. O que isso tem a ver? É que a justiça de Deus precisa ser aplicada. E aí nós vamos ver a justiça de Deus sendo aplicada de forma punitiva. Deus pune o homem, do suor do seu rosto comerás, põe a mulher, né, multiplicarei as dores do seu parto, pune a serpente. Mas aí outro atributo divino de Deus vai ser executado, que é o seu amor, a sua justiça em punir o pecado e o seu amor em perdoar o pecado. Então a graça de Deus entra neste contexto. E aí no primeiro ponto, né, nós vamos estudar o que eu acabei de falar, essa necessidade da graça, porque todo pecado precisa de perdão e esse perdão é produzido através da manifestação da graça de Deus. No segundo tópico, do segundo ponto, essa extensão da graça. Essa graça, a Bíblia, ela vai deixar bem clara que esta graça, esta salvação, ela se manifestou a todos os homens. Então não foi direcionada a um grupo de eleitos, de seletos, como outras doutrinas pregam por aí. E esta graça, ela é chamada na Bíblia de graça universal, ou seja, essa graça, ela alcança todos os pecadores e todos os tipos de pecado. Agora, uma vez que essa graça é universal, não significa que há universalismo desta graça, que independente do que o homem faz ou deixa de fazer, o perdão e a graça de Deus vai estar sempre à disposição dele. Aliás, ele sempre vai ter. Esta graça de Deus, ela é universal, mas ela é condicional. A graça de Deus é para todos, mas para todos que se arrependerem, que derem crédito ao Evangelho. Diferente do universalismo, que prega que todos, independente da raça, credo, tribo, nação, pode receber esta graça sem uma mudança, sem um arrependimento. Então, esses os assuntos, tópicos que serão ensinadas sobre o segundo ponto. E aí, meus irmãos, nós vamos para o terceiro ponto, que é a graça de Deus no contexto da reforma. Outro assunto importante, né, para a gente relembrar a igreja sobre a reforma protestante, a grande reforma do protestantismo que aconteceu no século XVI por Martinho Lutero. E por que esta reforma aconteceu? Até porque pinta-se uma ideia aqui outra acolá que aconteceu por conta de uma rebeldia, de um grupo de pessoas, de um monge que estava insatisfeito. Não, esta reforma ela vai acontecer justamente por conta de uma resposta ao pecado, né? A uma resposta ao pecado que estava banalizado, né? Que estava totalmente sendo banal, né? As pessoas pecavam e aí através dos seus atos de justiça, dos seus próprios atos de justiça, por boas obras ou por compra de indulgências, acabava recebendo o perdão de Deus. Então, esta reforma foi uma resposta de um grupo de crentes, de cristãos do cristianismo, para combater o pecado e para mostrar que o pecado era perdoado, mas através da fé e do arrependimento. E aí, nós vamos ver no ponto 2, né, no artigo 2, do ponto 3, sobre a restauração da doutrina da graça. E um dos 5 tópicos da pregação de Martinho Lutero tem um que é sola gratia, ou seja, somente a graça, né? Que o homem, por mais bom, justo, por mais que
mantenha uma ética dentro da sociedade e que pratique boa justiça, que dê esmola, faça boas ações, ele não consegue se salvar por si só. O homem nunca vai conseguir se salvar por si só. Ele vai precisar e ele vai depender da graça de Deus. E para finalizarmos essa síntese, né, da nossa lição, uma simples síntese de forma rápida, nós vamos ver aí no quarto ponto a graça no contexto contemporâneo. Hoje essa graça de Deus tem sido mundanizada, né? Nós temos a expressão de graça barata. Vou fazer o que quero, vou praticar o que eu quero. Deus morreu por mim, morreu por todo. O perdão dele está sendo disponibilizado para mim. E aí a gente vai entender que as pessoas têm tornado a graça barata. E essa graça de Deus, ela é uma graça que exige responsabilidade. Nós vamos ver aí no episódio quando Jesus perdoa a mulher adúltera e vai dizer para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então há uma responsabilidade na graça de Deus. O tempo é pouco, mas nós vamos ver que mesmo já na era da graça, homens como Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, sofreram duras consequências por banalizar a graça de Deus. E aqui no ponto 2 nós vamos ver o valor da graça. Essa graça aqui foi comprada, custou o sangue de Jesus derramada na cruz do Calvário. Então, mais ou menos, meus irmãos, são esses pontos pelos quais nós, professores, vamos pegar, aproveitar, até porque o nosso tempo na sala de aula é limitado. Então, vamos focar nesses detalhes aí, em nome de Jesus. Então, essa é a nossa síntese. Professor que quiser aproveitar dessa síntese, fique à vontade, compartilhe a palavra de Deus. Você que gostou, divulgue o nosso material. E sempre no final do vídeo eu quero deixar uma dica importante para o professor da escola dominical. E uma das dicas é o professor, quando for fazer a chamada, notifica que se o teu aluno tem 2 faltas e vai para a 3ª falta, não ache isso normal. Entre em contato com ele, com amor, com carinho, veja o que está acontecendo. Dê oportunidade na sala de aula para que os seus alunos também tirem as suas dúvidas e questionem alguma coisa. Que Deus abençoe sua casa, sua família, todos os seus projetos em nome de Jesus. Curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Com certeza Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. E um forte abraço em nome de Jesus.